Boa noite, queridos. Então, vamos continuar com o que está faltando, pelo menos de tronco, né? Eu preparei aqui o restinho do material que falta, que é o dorso. E aí, eu não consegui resistir a mostrar algumas coisas a mais para vocês, para completar a parte de tórax e abdômen. Tá? Então, vocês vão ver que tem umas repetições aqui, isso é intencional. Então, vamos lá, queridos. Já vou colocar aqui o meu leito. Então, a última imagem que eu mostrei para vocês foi a musculatura lombar, onde eu dei ênfase ao quadrado lombar como o músculo mais lateral, ao psoas, como esse que está próximo à coluna lombar, e disse que a junção do psoas com o músculo ilíaco, que recobre o osso ilíaco por dentro, a junção dos dois, daria origem ao músculo ilio-psoas, de um lado e do outro, que é o flexor do quadril. E aí eu queria descrever melhor para vocês aqui, esses ligamentos arqueados que servem para fixação da porção lombar do diafragma, que eu comentei, mas acho que a imagem que está melhor. Aí eu fiz uma animação para dizer que esses arcos são, o primeiro, lateral, esse que eu marquei com a estrela em verde, um segundo, medial, que eu marquei com a estrela em azul, e que o diafragma possui dois prolongamentos que avançam aqui para baixo, em direção aos corpos vertebrais da coluna lombar, que deixam entre si o hiato aórtico, por onde a aorta aparece. Esses pilares são o pilar direito e o pilar esquerdo. O pilar direito é mais robusto, mais longo. O pilar esquerdo ele é mais delgado, né? É menos robusto e um pouco mais curto, mais alto. Ele para aqui na segunda vértebra lombar, enquanto que o pilar direito normalmente vem até a terceira, às vezes até a quarta vértebra lombar. É o que vai aparecer aqui, o pilar esquerdo, o mais curto, e o pilar direito, o mais longo e mais robusto. Entre os dois pilares, diafragmático, entre o esquerdo e o direito, o hiato aórtico. Qual é o outro hiato que existe aqui? É o hiato esofágico, também na porção muscular. E no centro tendíneo do diafragma existe um orifício redondo, que é o foramen da veia cava inferior, por onde a veia cava sobe do abdômen em direção ao coração. Os dois hiatos servem para o contrário, para as coisas descerem, para o esôfago descer pelo hiato esofágico e pela aorta torácica descendente descer pelo hiato aórtico e se transformar aqui em aorta abdominal. Tá, queridos? Observem, né, que aqui embaixo é que as vísceras todas vão pesar, no interior da pelve óssea articulada, essa região central aqui, onde os dois ossos ilíacos unidos ao sacro atrás formam um conjunto que nós chamamos de pelve óssea. Lembram disso? Então, para que as vísceras não caiam por baixo da pelve óssea, que é aberta inferiormente, a natureza desenvolveu o seguinte: o que nós estamos vendo aqui para vocês não se perderem, tá? A sínfise púbica, o sacro foi cortado aqui atrás, e os ilíacos também. Aqui nós já vemos um esboço aqui do que seria o acetábulo, arredondado de um lado e do outro. Então nós estamos aqui de cima, como se fôssemos uma vértebra lombar, olhando para a pelve óssea por baixo e percebendo que a pelve óssea tem esse assoalho muscular aqui, que parte do próprio sacro em direção às laterais e que também aqui, das laterais, vem em direção à ponta do cóccix. Esse conjunto todo que nós estamos vendo aqui é chamado de diafragma pélvico e é subdividido em partes. Essa parte aqui de trás, não precisa decorar isso, é o músculo coxígeo. E todo o restante aqui da frente se chama elevador do ânus. Tem um feixe pubo-retal, um feixe pubo-coxígeo, um terceiro feixe, esse aqui, mais lateral ou mais periférico, chamado de ilho-coxígeo. O que nós vamos guardar? Apenas que a pelve possui um diafragma pélvico para bloquear o seu fundo, para ocluir o seu fundo. Mas esse diafragma pélvico tem uma falha, nessa faixa mediana aqui, intencional, para dar passagem às vísceras do sistema digestório e aqui na frente do sistema geniturinário, onde haverá a uretra no homem e na mulher haverá ainda a vagina, que não há no homem. Por isso esse alargamento que vocês estão vendo aqui. A parte ovalada aqui atrás contorna
muito justamente, ou seja, de maneira muito próxima, sem deixar espaço, o canal anal. Então, se eu acrescentar aqui no interior dessa região elíptica, o canal anal, já fica tudo ocluído pelo próprio canal anal, que ocupa esse espaço inteiro. Mas esse triângulo aqui na frente seria uma falha, porque a passagem do ósseo, da uretra, perdão, e a passagem da vagina não ocupam todo esse espaço. Deixariam muito espaço sobrando aqui por fora. Para isso, vamos olhar agora, ao invés de olhar por dentro, vamos olhar por fora. Como se a gente estivesse vendo uma mulher em posição ginecológica. Tá? Então, nós estamos vendo aqui os dois acetábulos, estamos vendo aqui a sínfise púbica, portanto, isso aqui é a parte anterior. Aqui estamos vendo o sacro e a ponta do cóccix, olha só. Então, o músculo diafragma pélvico é esse aqui de trás, que envolve, inclusive, o ânus. Lembra que eu falei? Ele tem uma falha oval, ela dá passagem ao ânus, que essa falha ajusta perfeitamente em torno do canal anal. E eu disse que na frente ficava uma fenda de aspecto triangular, que era grande demais, para passagem apenas do ósseo, perdão, da uretra e da vagina. Em que a vagina e a uretra não ocupariam aquele espaço por completo. Voltando para vocês verem, esse espaço triangular aqui, logo atrás da sínfise púbica. Então, para dar um reforço nesse espaço triangular, que é largo demais para a passagem apenas da vagina e da uretra, aqui a natureza acrescentou aqui um outro diafragma com fibras transversais, olha só, que vão de um lado ao outro. E esse outro diafragma é chamado de diafragma urogenital, que passa a uretra do sistema urinário e a vagina no sistema genital. Tá? Notem-se que se eu quiser forçar aqui a barra e considerar 4 pontos, acompanhem aqui comigo, a sínfise púbica, a ponta do cóccix, e aqui essa região do osso isquio, chamado de tuberosidade isquiática, né? Aquela região sobre a qual nós sentamos, as tuberosidades isquiáticas de um lado e do outro, eu posso dividir a abertura que a pelve tem aqui embaixo em duas metades. Uma anterior, que é reforçada pelo diafragma urogenital. E a outra, daqui para trás, portanto, toda essa região aqui atrás, a metade de trás, que é bloqueada, reforçada pelo diafragma pélvico. Então, desta maneira, o diafragma pélvico responde pela parte de trás, o diafragma urogenital pela parte da frente, dessa abertura natural que a pelve óssea tem embaixo. Tá? Nada demais. Aí agora, completado isso, vamos mostrar para vocês a musculatura do dorso, que vai ser bem simples, para a gente completar o tronco inteiro, incluindo o pescoço, para poder depois discutir os membros. Tá bom, queridos? Então vamos lá. Então nós estamos olhando aqui o dorso, né? E a maneira boa de entender o dorso é descrevendo ele em camadas. Essa aqui é a camada superficial, e aqui em esquema aparece ela de uma forma assim, mais fácil de entender. Então, quais são os músculos dessa camada superficial? O primeiro deles é esse aqui, que parece um losango. Estou delimitando com bastante calma para vocês acompanharem ele aqui. E esse músculo se chama trapézio. O trapézio, então, é um músculo complexo, né? Que ele tem fibras transversais, olha só. E nas extremidades de cima e de baixo tem fibras oblíquas que se tornam quase que verticais. Ele se fixa aqui na linha média no processo espinhoso de toda a coluna cervical e torácica. Vai até a 12ª vértebra torácica. E se fixa aqui na espinha da escápula. Então, na imagem ao lado, que é mais esquemática, a gente revê essas coisas. Olha só. Ele tem algumas fibras praticamente verticais em cima, outras quase verticais embaixo. Na região central tem fibras praticamente horizontais e se fixa aqui na espinha da escápula. Portanto, essas fibras aqui que estão atrás da coluna vertebral e que são verticais, são ótimas para fazer a extensão do pescoço. As fibras horizontais são muito boas para aproximar as escápulas da linha média. Né? E as fibras mais baixas
são boas para tracionar as escápulas para baixo. E o conjunto inteiro, não só aqui no pescoço, mas também aqui na região do tórax, também serve para auxiliar na extensão da coluna torácica, já que ele se estende até a 12ª vértebra torácica, aqui por trás da coluna vertebral. Natural, né? Então, este é o músculo trapézio, muito conhecido. Logo abaixo dele, ó, há um músculo muito grande que se origina, olha só, acompanhem comigo como é bem preciso, né? Da crista ilíaca, daqui da região em que já existe o sacro, da crista ilíaca do lado oposto, dessa poderosa aponeurose branca aqui, ó, chamada de aponeurose tóraco-lombar. Ela é muito poderosa, né? Ela é muito resistente. Ou simplesmente aponeurose lombar. A aponeurose lombar, que é esse tecido branco muito resistente, se transforma em fibras musculares. E essas fibras musculares, que são na parte mais alta do músculo, são horizontais. Na parte mais baixa, são bastante oblíquas, vão convergindo, ó, todas elas para o mesmo ponto, que eu vou entender qual é daqui a pouco. De um lado e do outro. Então, desta aponeurose, chamada de tóraco-lombar, porque ela se origina aqui, ó, onde ainda existem vértebras torácicas, e ocupa toda a região onde há a coluna lombar, e avança para o sacro, né? Então, poderia ser chamada de tóraco-lombo-sacral também, mas o nome é tóraco-lombar por causa disso. Dessa aponeurose tóraco-lombar, então, para cada um dos lados, partem fibras que são convergentes, que vão em direção aqui à axila. Eu não entendo muito bem onde elas vão parar, daqui a pouco eu vou entender melhor. Esse músculo está representado aqui também de forma esquemática, observem, né? Como ele tem relação com a crista ilíaca, mas também se fixa aqui sobre o sacro, ó, a ponta do sacro não ser visível, fica escondido em partes por baixo dele. E a crista ilíaca do lado oposto. Essa aponeurose branca aqui, muito resistente, muito espessa, que, na verdade, se estende desde o sacro, passa pelas vértebras lombares e chega aqui às últimas vértebras torácicas, essa aponeurose é chamada de tóraco-lombar, quando deveria se chamar tóraco-lombo-sacral, né? Porque chega no sacro. Tá, queridos? Vamos entender o que ele fala daqui a pouco. Eu pulei isso de propósito. Falei sobre as ações do trapézio, né? Mas não falei sobre as ações desse músculo que se chama latíssimo do dorso, antigamente chamado de grande dorsal. Então, aqui nós vamos avançar um pouco mais. Esqueçam esse lado de cá. Vamos nos fixar nesse lado direito desse dorso, do cadáver. O que aconteceu de novo aqui? O músculo trapézio foi removido. E quando eu removi o músculo trapézio, eu pude perceber que a margem medial da escápula possui, ó, músculos que têm fibras oblíquas que vêm de baixo para cima, incluindo este aqui, ó, e que vão em direção aos processos espinhosos das vértebras cervicais últimas e torácicas as primeiras, na transição, né, da cervical para a torácica. Tá? Esses músculos aqui são chamados de romboides. O menorzinho é o romboide menor. O mais largo é o romboide maior. E deste ângulo aqui, ó, que é o ângulo superior da escápula, parte um músculo em fita que se dirige ao pescoço. Que eu estou conseguindo ver bem aqui, ó, do lado oposto. Olha ele aqui, ó. E ele se subdivide em tendões que se fixam nos processos transversos das três primeiras vértebras, tá? Do atlas, do áxis e da terceira vértebra cervical. Esse músculo aqui, que vai até o ângulo superior da escápula, é chamado de levantador da escápula. Realmente, quando ele se encurta, ele levanta a escápula. Os outros dois, os romboides menor e maior, também levantam a escápula. Por que é que eles levantam? Porque na escápula eles estão fixados no nível mais baixo do que o nível em que eles se fixam nos processos espinhosos da coluna. Então, se eles estão fixados no nível mais alto na coluna em comparação à escápula,
É claro que eles vão levantar a escápula, mas, além disso, eles vão também aproximar a escápula da linha média. E tem muito exercício de treinamento contra resistido, treinamento de força, aqueles que chamavam remada, né? Para nós exercitarmos esses músculos aqui, que são chamados em conjunto de interescapulares, né? Que estão entre uma escápula e outra, para então trazer as escápulas para trás, aproximá-las aqui atrás. Por quê? Porque tem gente que tem, que eu vou tentar mostrar aqui na câmera, os ombros caídos para frente, um defeito de postura, os ombros caídos para frente. Então, nesses indivíduos, é muito importante treinar a musculatura interescapular para ela tracionar as escápulas para perto da linha média, aqui atrás no dorso, e com isso trazer os ombros para trás. Tá? Corrigir essa postura corcunda, cifótica, né? Que não é adequada. Vamos ver ao lado um esquema disso mais simples? Então, aqui, ó, o trapézio em posição, com os nomes de propósito. Tá? Eu trabalhei duro para conseguir essas imagens bonitas, esquemáticas, com os nomes em inglês, foi o que eu consegui, mas vocês vão entender com toda facilidade, podem me acreditar. Tá? Então, esse aqui é o trapézio, com tudo que eu disse, ó, preso à espinha da escápula e ao processo espinhoso de todas as vértebras torácicas e cervicais. Abaixo dele, o latíssimo do dorso, o nome dele aqui, ó, latissimus dorsi, tá até em latim, né? Que é a linguagem universal. E olha uma coisa que já começa a aparecer aqui, com as fibras do latíssimo do dorso convergem a ponto de formar aqui como se fosse uma fita que se fixa onde? Olha só, para minha surpresa, no úmero, por dentro, pelo lado medial do úmero. Eu vou além, tá? Pelo lado medial e pela frente do úmero. Por isso, ninguém vai surpreender se eu disser que quando esse músculo se contrai, ele aproxima o úmero da linha média. Então, ele também é um músculo adutor do ombro. Aproxima o úmero da linha média. Traz o úmero para próximo do tronco. Tá? Do outro lado, aí nós vamos ver o que vimos aqui. Ó. O romboide menor, o romboide maior, que aproximam a escápula da linha média e levantam a escápula por causa das suas fibras oblíquas que se fixam na coluna acima do nível que estão fixadas na escápula. Vamos ver aqui que do ângulo superior da escápula se destaca o músculo levantador da escápula, que vai se fixar aqui no processo transverso das 3 primeiras, eventualmente até das 4 primeiras vértebras cervicais. Então, o que esse músculo faz? Nem precisa, né? O pessoal concorda, né? De estudar no livro qual é a ação do músculo. Não precisa, é só olhar aqui para ele, né? Ou ele vai levantar a escápula, ou se a escápula ficar presa, parada, ele vai puxar as vértebras cervicais lá de cima para o lado. Aí vão fazer o deslocamento lateral, o movimento de lateralidade da cabeça, né? Não da cabeça, né? Na verdade, da coluna cervical. Tá bem? Entenderam o mecanismo, né? Então, se a escápula ficar imóvel, quando ele se encurtar, ele vai puxar essas 3 primeiras vértebras para baixo e para o lado, já que o ângulo superior da escápula, olha só o que eu falo sempre, está abaixo e está lateralmente posicionado em relação aos pontos de fixação aqui em cima. Né? Aqui os pontos são mais altos e mais perto da linha média. E embaixo, além de serem mais baixos, eles são mais laterais. Então vai haver sempre aquele componente, ó, apontando aqui para o lado de fora, que vai fazer com que haja lateralidade do pescoço, se o pescoço estiver flácido, móvel. Se eu fixar o pescoço, é o ângulo superior da escápula que vai ser levado lá para cima. Portanto, é por isso que ele se chama levantador da escápula. E aí aparece, é irresistível, não era hora de falar, mas aparece aqui ó, a imagem muito destacada, muito clara, de um músculo que parte da escápula, mas de onde? Daqui de baixo, ó, perto do ângulo inferior da escápula. E aqui está bem claro que ele também se dirige ao úmero, e dá para perceber, porque o desenho aqui ficou mais bem feito, que ele vai se fixar à frente do úmero. Vocês conseguem perceber como o úmero está escondendo ele aqui? Ó?
Ele passa do húmero e vai se fixar à frente do húmero. É a fixação deste músculo que se chama redondo maior. Vai aparecer o nome daqui a pouco. Acontece junto, um ao lado do outro, com a fixação deste outro músculo, que é o latíssimo do dorso, ou latissimus dorsi em latim. Tá? Tanto faz. Vamos avançar, gente? Então, o que eu fiz? Eu estou indo nas camadas superficiais do dorso. Aí uma repetição com a mesma coisa, igualzinha, né, na imagem anterior. Vamos acrescentar? Aí o que eu acrescentei aqui? Se eu comparar o lado esquerdo da segunda figura, tem até mais coisa que o lado direito. Né? Por quê? Porque tem aqui o músculo deltoide, que tem relação com o membro superior, com o ombro. É aquele músculo que dá ao ombro o formato arredondado que o ombro tem. Ele se fixa na mesma espinha da escápula, onde está fixado o trapézio. O trapézio se fixa por cima, o músculo deltoide, que tem a forma de um delta, de um triângulo, se fixa embaixo. Olha só, mas a espinha da escápula continua no lugar de sempre. Do outro lado, além disso, né, do trapézio e do latíssimo do dorso e do deltoide visíveis aqui, lado esquerdo, do outro lado, há um detalhamento maior da musculatura relacionada à escápula, que é o assunto, na verdade, de membro superior, mas é irresistível eu mostrar aqui para vocês, né? Que a espinha da escápula acaba delimitando acima dela um espaço chamado de fossa supraespinal, onde se localiza o músculo supraespinal que vem até aqui, o tubérculo maior do úmero. Abaixo da espinha da escápula, há um músculo infraespinal, que também se dirige para o tubérculo maior do úmero. E abaixo de todos eles, um pequenininho delicado aqui, chamado de redondo menor, que também se dirige ao tubérculo maior do úmero. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, vou mostrar lá no número que é melhor. 1, 2, 3 músculos que vêm daqui de trás da escápula se fixar no tubérculo maior do úmero. E tem um outro que se destaca também aqui de trás da escápula, mas avança não para aqui para cima, para perto da cavidade glenomeral, para a articulação glenomeral, mas aqui mais baixo, diretamente para o úmero e do lado da frente do úmero, que eu não vejo aqui porque essa visão é por trás. Tá? Este é o redondo maior. O terceiro músculo aqui, o mais delicado, é o redondo menor. Depois o infraespinal e acima da espinha o supraespinal. Olha aqui os tendões, supraespinal, depois infraespinal, depois redondo menor e depois redondo maior, cujo tendão eu não vejo porque ele está se inserindo na frente do úmero. E aqui eu não consigo ver. Tá, queridos? Então, vamos construindo isso agora. Essa imagem é uma escápula vista de frente. Então, eu tive que tirar o tórax da frente para poder ver a escápula, concorda? Né? Para olhar a escápula de frente, eu tenho que tirar o tórax. Tirei o tórax e fiquei aqui só com a escápula. O músculo que recobre a escápula pela sua face anterior é o músculo subescapular, que também se dirige aqui para frente, para a cabeça do úmero. Se dirige para o tubérculo, que é menor, que é situado à frente, o tubérculo anterior. O tubérculo menor do úmero é o anterior. O tubérculo maior do úmero é lateral. O nome é tubérculo maior e menor. O maior é lateral, o menor é anterior. Então, o músculo subescapular, que é anterior, vai em direção ao tubérculo anterior do úmero. Os músculos de trás vão em direção ao tubérculo lateral, que é o tubérculo maior do úmero. Tá? O subescapular vai para o tubérculo menor, que se situa na frente. E agora o que eu queria de verdade mostrar para vocês. Olha aqui comigo como o redondo maior, que se destaca do ângulo inferior da escápula, acaba se encontrando com o tendão do latíssimo do dorso. Lembra aquele grandão que tem na região mais baixa do dorso? E como os dois juntos aqui vão se fixar
os dois, vou mostrar os dois tendões em fita aqui, ó. O tendão em fita que está à frente é do latíssimo do dorso. O tendão do redondo maior, que veio aqui do ângulo inferior da escápula, vocês veem aqui, ó, o tendão dele aqui, ó, por baixo do tendão do latíssimo do dorso. Os dois se inserem praticamente juntos aqui, ó, na crista do tubérculo menor do úmero, que é o tubérculo anterior. O tubérculo fica em cima, embaixo dele existe a crista. Então, no tubérculo, quem se insere é o subescapular. Faz parte aqui dos músculos que ajudam a manter o úmero preso na cavidade glenoide. Lembram? Que a cavidade glenoide é muito pequena, a cabeça do úmero é muito grande. Então, o subescapular e os outros de trás, supra, infraespinal e redondo menor, fazem o quê? Puxam a cabeça do úmero para dentro da cavidade glenoide. O redondo maior não faz nada com a cabeça do úmero, porque ele se une, ou se insere, melhor dizendo, abaixo da cabeça do úmero, já na diáfise do úmero, não mais na epífise. Junto com quem? Junto com o latíssimo do dorso. Os dois têm tendão em forma de fita e se inserem na crista que acompanha o tubérculo menor do úmero, abaixo dele. Abaixo do tubérculo vai se prolongando uma crista. Assim como vocês conseguem ver bem aqui, a crista do tubérculo maior, ó, indo até o tubérculo maior. Tá? Então, latíssimo do dorso e redondo maior se inserem juntos na crista do tubérculo menor, que é o tubérculo anterior, e são adutores do ombro. Aproximam o úmero do tronco. Por isso são adutores. Esse arranjo é muito curioso, né? Posso, então, aproveitar que vocês estão entendendo e dizer o seguinte, olha como tem lógica. Como ele se insere no úmero pela frente do úmero, e não na face medial, nem na face posterior, ao se inserir pela frente, eles também são capazes de fazer o úmero girar para dentro. Como eu vou mostrar aqui, ó. Imagine que meu punho é o úmero e aqui está o conjunto ó, do latíssimo do dorso e do redondo maior. Olha o que acontece. No momento que esses músculos se contraírem, olha o que eles vão fazer. Como eles estão fixados aqui na frente, vão girar dessa maneira o úmero. Então, além de aproximar o úmero da linha média, eles vão fazer um giro no úmero. Né? Esse giro ao longo do maior eixo do úmero, em pivô, né, um movimento em pivô, vai rodar o úmero para dentro. Olha só a imagem que vocês vão entender. Tá? Então, vai girar o úmero para dentro. Simplesmente pelo fato de estarem inseridos na frente. Aí vamos fazer um exercício agora, só de imaginação. Se eles tivessem exatamente a mesma posição, mas estivessem inseridos por trás do úmero e não pela frente, quando eles se contraíssem, ao invés de girar o úmero para dentro, se eles estivessem fixados atrás, por trás do úmero, eles iriam girar o úmero para fora. Por trás, gira para fora. Pela frente, gira para dentro. Tá? É isso que acaba acontecendo. Como eles se inserem na frente, eles fazem a rotação medial também do úmero. Tá certo? Mas eles são mesmo, para valer, foram inventados para ser adutores do braço. Tá? Agora eu vou descer em direção a esse conjunto de músculos muito poderosos que também estão no dorso e que mantém a estabilidade da coluna vertebral. Nós estamos vendo aqui uma vértebra lombar, nós acabamos de ver lá na frente, quando eu aproveitei e repeti de propósito, que o músculo mais medial, que fica próximo aos corpos vertebrais, é o músculo psoas. E que o músculo mais lateral é o quadrado lombar. Lembra que eu falei isso 1000 vezes, né? E falei também, já que está aparecendo agora, eu falei para o pessoal da Anatomia 2, vou mostrar para vocês a Anatomia 1, que os rins, olha o rim cortado. Ó. Isso aqui é o rim, tá? De um lado e do outro. Ó. Os rins estão situados logo em cima dessa musculatura. Os rins não são assunto para vocês, não, mas estou aproveitando e mostrando aqui. Tá? Então, sobre o psoas e sobre o quadrado lombar, você vai encontrar o rim. E a coluna vertebral, os corpos vertebrais, sendo aqui, ó,
estabilizados pelos dois músculos psoas, que estão exatamente ao lado dos corpos vertebrais. E mais atrás, os quadrados lombares. Isso é o que a gente vê por dentro da cavidade abdominal, né? Naquela imagem que eu mostrei, onde havia o diafragma, onde havia o quadrado lombar e havia o psoas, que eu disse que junto com o músculo ilíaco dá origem ao músculo ilio-psoas, que é o grande, o potente, o verdadeiro flexor da articulação no quadril. Pois bem, vocês estão vendo que aqui atrás há o processo espinhoso, os processos transversos, as lâminas do arco vertebral, né? O pedículo do arco vertebral, e aqui o canal vertebral, dentro do qual está a medula espinhal, aqui já representada apenas por nervos, porque a medula é mais curta que a coluna. A medula acaba na segunda vértebra lombar. Então, se eu tiver na terceira vértebra lombar, por exemplo, já não tem mais medula. Só tem nervos espinhais que saíram da medula, mas que ainda não abandonaram o canal vertebral. E aí, para que mostrar isso? Para dizer para vocês que há esse grupo imenso aqui de músculos situados aqui atrás, olha só. Eu estou delimitando para vocês de um lado e do outro lado do processo espinhoso, olha só. E esses músculos não têm nada a ver com o quadrado lombar nem com psoas. E também não tem nada a ver com os músculos laterais do abdômen, né? Oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, que já começam aqui, de um lado e do outro. Não tem nada a ver com eles. Que músculos são esses? Vamos ver agora. É esse conjunto aqui horroroso, assustador, que a gente olha, não entende, fica angustiado, quando observa assim uma ajuda, e que eu vou agora subdividir para vocês, para dizer que eles fazem parte, então, da camada profunda, né? Então, nós vimos a camada superficial, que tem o trapézio, que tem o latíssimo do dorso. Depois vimos aquela camada média, que tem os romboides maior, romboide menor, levantador da escápula. Aí eu aproveitei e mostrei vários músculos que não tem nada a ver com a aula, na verdade, porque tem a ver com a estabilização do úmero na cavidade glenoide, lembram? Né? Que são os músculos do manguito rotador, supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Não tinha nada a ver com a aula, mas eu aproveitei, estavam ali olhando para mim, eu mostrei. Aí, se eu avançar ainda mais para baixo, se eu retirar os romboides, maior e menor, se eu retirar o levantador da escápula, o que eu vou ver abaixo? Isso que nós estamos olhando aqui, mais uma coisinha. Então, vamos ver isso com mais detalhe? Está aqui. Essa, então, é a camada média da musculatura do dorso. Então, a camada superficial tem o quê? Vamos repetir, né? Trapézio, latíssimo do dorso e os romboides, maior, menor, além do levantador da escápula. Quando eu vou para a camada média, aí eu vou encontrar duas coisas, que eu já comentei na aula anterior, mas que estão aparecendo aqui de novo. Primeiro, o serrátil posterior de cima, que é o serrátil póstero superior, aquele que levanta as costelas, porque ele está fixado na coluna no nível mais alto que nas costelas. Então, ao se contrair, ele levanta as costelas. E lá embaixo, o serrátil póstero inferior, que está fixado nas vértebras lombares, na transição, né, das torácicas para as últimas lombares, fundamentalmente nas lombares, e nas costelas eles estão fixados no nível mais alto do que na coluna vertebral. Portanto, ao se contraírem, eles vão puxar essas costelas para baixo. Serrátil póstero superior eleva as costelas. Serrátil póstero inferior deprime, rebaixa as costelas. E aí do lado, ou melhor, profundamente ao serrátil posterior, se eu tirar ele daqui de cima, eu vou ver essa massa muscular, ó, que vocês estão vendo aqui, entre os dois. A gente olha como uma coisa só, mas didaticamente é possível subdividir em três porções, uma bem próxima dos processos espinhosos, uma intermediária e uma mais lateral. E eu botei os nomes aqui para vocês terem uma colinha, tá? Aquela parte muito próxima dos processos espinhosos é chamado de músculo espinhal. Aquela parte intermediária
que vai lá de baixo até a cabeça, é chamado de músculo longuíssimo do dorso. Então, né, o dorso tem o latíssimo, que significa largo, né? Latíssimo do dorso, que seria muito largo, e tem também o longuíssimo do dorso, nomes horrorosos, né? Mas são os nomes técnicos, que é essa camada ou essa porção intermediária. E a porção mais lateral, está aqui a colinha, ó, é o ilho costal, que vai aqui, ó, perto do ilho, está bem perto do ilho, vai, de fato, tem conexões, é fixado aqui no ilho, e se dirige às costelas, olha só. Então, ele é chamado de ilho costal. Esse conjunto, então, do ilho costal com o elemento intermediário, que é o longuíssimo do dorso, e com aquele feixe mais colado, mais próximo aos processos espinhosos, que é chamado de espinhal, o conjunto desses três nós chamamos de músculos eretores da espinha. Eles estão na camada média do dorso. A camada profunda é, portanto, algo ainda abaixo disso. Né? Então, camada superficial tem trapézio, latíssimo do dorso, romboide maior, romboide menor e levantador da escápula. Aí a camada média vai ter o serrátil posterior de cima, póstero superior, o serrátil posterior de baixo, póstero inferior, e aí nessa massa de músculos aqui, que em conjunto nós chamamos de musculatura eretora da espinha, que se subdivide numa porção mais próxima da coluna, que é o espinhal, uma porção intermediária chamada de longuíssimo do dorso, e a porção mais lateral tem relação com o ciríaco e com as costelas, chamado de iliocostal. Esse conjunto, então, é a musculatura eretora da espinha. Essa é a camada média dos músculos do dorso. Tá? E aí, se eu tirar a musculatura eretora da espinha, aí eu vou ver vários músculos muito pequenos, cujos nomes vocês não têm que saber, de forma alguma, apenas entender que esses músculos muito pequenos foram ampliados aqui nessa imagem, fazem parte ou constituem, melhor dizendo, a camada profunda da musculatura do dorso. Não decorem o que eu vou dizer, vou mostrar só para vocês verem a lógica e ficarem interessados na questão biomecânica, lógica. Né? Então, olha só, aqui estão os processos espinhosos. Então, nós vamos ver que alguns músculos vão do processo espinhoso em direção ao processo transverso de uma vértebra mais abaixo. Estão vendo? Do processo espinhoso para o processo transverso. Esse simples fato, né, deles irem da linha média para um processo transverso que é mais lateral, já acaba resultando na capacidade desses músculos realizarem uma rotação muito pequena da coluna vertebral. Tá? Porque eles vão da linha média até um ponto mais lateral. Esse ponto mais lateral, eu vou simplificar dizendo que é o processo transverso, fica mais fácil para a gente entender. Na verdade, é o processo mamilar. Aqui, dá para eu mostrar aqui, então. Vou aproveitar e vou mostrar. São essas projeções aqui, ó. Aqui, aqui, estão vendo? Ó? Aqui, que estão localizadas onde as vértebras lombares se articulam umas com as outras, aquelas faces articulares, né? Que as vértebras todas têm para se articular com a de cima e com a de baixo. Nas vértebras lombares, elas são mais proeminentes, são chamados aqui de processos mamilares, como se fosse um mamilo mesmo, e nesses processos mamilares, por exemplo, estão se fixando esses músculos aqui que são rotadores. Não guarda o nome não, tá, gente? De nada, do que eu estou falando. Outra coisa interessante, novamente um processo mamilar é importante, né? Nessas últimas vértebras torácicas e nas vértebras lombares. Porque o processo transversal mesmo é esse aqui, olha só, pessoal, tá vendo? Ele é simples, né? Retilíneo, né? Transversal para valer. Mas os processos mamilares servem de ponto de apoio para outra coisa. Olha, vou mostrar do lado de cá. Não, desse lado mesmo. Olha só como tem músculos vindo da costela em direção ao processo mamilar da vértebra torácica ou da vértebra torácica mais inferiores. Né? A mesma coisa aqui, ó. As costelas para os processos mamilares.
Então, esses músculos aqui, obviamente, levantam as costelas também, né? São levantadores da costela. Tem aquele que é curto, que vai da costela de baixo até a vértebra de cima, e tem aquele que vai da costela de baixo, pula uma vértebra, vai se fixar duas vértebras acima. O longo é chamado de longo, o mais curto é chamado de curto. São levantadores das costelas. Não decorem nenhum desses nomes, tá? E aqui, unindo um processo transverso ao outro, são os músculos intertransversários. Juntam um processo transverso ao outro. Então, o que eles podem fazer? Aproximar os processos transversos de um lado do outro. Né? Isso tudo, então, que a gente pode forçar a barra para dizer que gera pequenos movimentos, e de fato gera, né? Sobretudo essa elevação das costelas aqui, mas a capacidade de fazer ou de produzir rotação da coluna simplesmente por essa direção de fibras ou por esse posicionamento, né, com uma fixação no processo espinhoso, que é mediano, e outra no corpo, no processo mamilar, que é paramediano, tá do ladinho ali da linha média, isso é muito pouco, né, para dizer que esses músculos têm a capacidade de produzir uma rotação relevante. Mas a soma do movimento de cada um deles pode, de certa maneira, contribuir, sim, para a rotação do tronco, né? A rotação do tronco, que corresponde, então, a uma torção da coluna vertebral. Tá? Então, os levantadores das costelas, os rotadores, um grupo aqui embaixo, esse grupo aqui embaixo, que forma uma massa muscular só, os multífidos, os intertransversais ou intertransversários, e lá em cima, né, próximo já à coluna cervical, os semiespinhais, não guardo o nome de nada disso, né? Esses músculos todos formam a camada profunda da musculatura do dorso. Né? Então, quando nós estamos realizando movimentos com o dorso de extensão, porque todos eles estão atrás da coluna, eles estarão sendo atuantes. Quando realizarmos movimentos de rotação do tronco, esses rotadores aqui, ó, vão ser recrutados, né? Vão estar sendo trabalhados. Quando realizarmos movimentos de lateralidade do tronco, os intertransversários vão ter que ajudar, né? Quando eles se encurtam, aproximam o processo transverso do outro, favorece a inclinação da coluna para o lado deles. Né? E os multífidos e os semiespinhais vão fazer coisas semelhantes por causa dessa disposição de fibras dele, indo de processos espinhosos, que são medianos, até outros pontos mais laterais. Então, vão ser também uns músculos que auxiliarão na rotação do tronco. Rotação a partir da torção da coluna vertebral. Tá? Eles ajudam nisso também. Eles têm uma disposição de fibras bem semelhantes a essa aqui, ó, dos chamados rotadores. Então, sem guardar nome de nenhum desses músculos, a camada profunda é aquela que tem músculos curtos, muito curtos, né? Ligando vértebras muito próximas umas às outras e vértebras a costelas em pontos também bem próximos das vértebras. Portanto, a característica desses músculos é serem muitos, múltiplos e curtos, e muito profundos. Portanto, eles compõem a camada profunda da musculatura do dorso. Tá? Então, aqui vamos ver as três camadas. A superficial, que tem o trapézio, o latíssimo do dorso. A camada média e os romboides, perdão, que estão ocultos aqui, foram cortados, né, os romboides, e o levantador da escápula, na camada superficial. Aí a camada média, que tem o serrátil posterior e os eretores da espinha, e a camada profunda, que tem esses músculos muito pequenininhos, com esses nomes todos que eu falei que vocês não decoraram, graças a Deus, e que estão muito próximos aos corpos vertebrais, são muito numerosos, portanto, são muito curtos, são capazes de produzir movimentos de pequeníssima amplitude e, em conjunto, são muito importantes também na estabilização da coluna. De forma geral, o que eu posso dizer é que eles podem realizar extensão da coluna, porque estão situados atrás dela, obviamente, podem levantar as costelas, auxiliar a elevação das costelas, aqueles
que se fixam nas costelas e na coluna vertebral e que podem auxiliar na rotação da coluna. Rotação da coluna, como vocês entendem, né? Com base no mecanismo que eu estou chamando aqui de torção da coluna vertebral, para vocês entenderem bem que movimento é esse. Tá, queridos? Então, essa é a musculatura do dorso, nas camadas superficial, média e profunda. E a inervação aqui atrás é parecida com a da frente. Aqueles nervos tóraco-abdominais que vão lá para frente, assim que eles se destacam da medula espinhal, eles emitem um ramo para trás. Esse ramo para trás, chamado de ramo posterior, se destina à musculatura lombar, primeiro das camadas profundas, e depois ele vai chegando à superfície, onde aparece aqui, ó, observem vocês, não é à toa, ele aparece bem perto da coluna, bem perto dos processos transversos, porque toda aquela camada profunda ele teve que inervar, e aquela camada é bem perto, lembram, né? Da coluna vertebral. E aí aqui, já mais especialmente, ele tem as ramificações horizontais, lembrando aquele fenômeno, né, de metameria, de empilhamento do corpo em segmentos que sejam transversais. Tá? Então, essa é a inervação da musculatura do dorso, muito parecida com a inervação da musculatura anterior, ou seja, usando uma palavra só, esses músculos fazem a inervação do tronco, que inclui tanto o dorso, ou da musculatura do tronco, que inclui tanto o dorso quanto a musculatura da frente, do tórax e do abdômen. Tá? Muito bem, queridos. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, para completar o que ficou faltando sobre musculatura do dorso, né? Porque eu falei de musculatura do abdômen, do tórax e do pescoço na aula anterior. Meu plano era ter falado apenas de pescoço e tórax. E aí ter deixado para a segunda aula abdômen e dorso. Mas aí eu me entusiasmei, me descontrolei e já falei do abdômen, porque eu não tinha separado o PowerPoint em arquivos diferentes, né? Então eu emendei e fui falando por entusiasmo da musculatura do abdômen, ficou faltando a musculatura do dorso. Eu não quis deixar de mostrar para vocês os diafragmas que fazem o bloqueio, o fechamento da abertura natural que a pelve óssea tem embaixo, né? A abertura inferior da pelve óssea. Os diafragmas são na frente, urogenital, para a parte de trás, diafragma pélvico. Tá bem, queridos? Então, estão faltando aí nas aulas de membro superior e inferior. Nós temos, como na sexta-feira que vem, falar de uma delas. Então, eu tenho que dar outra aula para vocês, de um dos membros, antes. Então, a que eu vou dar antes vai ser membro superior, porque a gente já falou bastante aqui do ombro, quando discutiu o dorso, né? O tronco. Falamos de peitorais, falamos de musculatura do manguito rotador. Isso já vai servir de gancho para eu prosseguir em direção ao restante dos músculos do membro superior. E aí, para sexta-feira, eu deixo musculatura do membro inferior. Tá? Se por acaso antes eu conseguir gravar o vídeo, eu gravo para vocês terem com mais antecedência. Tá bem, queridos? Então, tchau, até a próxima aula aí, que vai ser de membro superior. Né?